mundo em que temos Carminhas e Chayennes, a gente sabe que a concorrência de vilã de novela é apertadíssima. Por isso, no vídeo de hoje eu decidi reunir aqui algumas vilãs subestimadas, seja porque são de uma novela meio desconhecida, meio flopada, seja porque a novela é boa, só que outros personagens se destacaram mais ou são mais lembrados por algum motivo do que essas vilãs. Enfim, vamos lembrar aqui de umas vilãs que também mereciam seu amor, mas por algum motivo que eu não sei explicar, não recebem tanto assim. Olha o Valdir! Flash gostosa! E a primeira vilã que eu vou citar aqui, eu vou te falar que me dá uma saudadinha a mais, porque ela me lembra muito o começo do canal. Sim, porque Tempo de Amar, uma novela de 2017, foi uma das primeiras novelas que nós cobrimos aqui no Melodramáticos. E apesar dessa obra do Alcides Nogueira não ter lá atraído muita atenção, ela tinha uma audiência bem medianinha, bem morna. Os críticos da época falavam que ela era uma novela levemente modorrenta, meio parada, meio calma demais. Ainda assim, a gente tem que elogiar o trabalho da Andréa Horta com a vilã Lucinda, que pra mim era uma das maiores forças que tinha em Tempo de Amar. Pra começo de conversa, o que eu acho bem interessante da Lucinda é que no começo, na apresentação da personagem, a gente não sabia exatamente que ela poderia ser uma vilã. Na verdade, ela parecia muito mais uma personagem amargurada pela perda do noivo, pela perda da mãe, pela cicatriz que ficou marcando o rosto dela, e que inclusive eu achava meio exagerada, porque a cicatriz não era tão gritante assim, não era tipo a cicatriz do Mascarado de A Viagem, que era tipo horrenda mesmo, aquela coisa grotesca. A dela era até discreta, mas cada um com a sua cruz, né? Aquilo incomodava muito ela achava que nunca mais teria uma vida normal, ela tinha sérios problemas de autoestima, ela ficava só reclusa em casa, então ela meio que se punia por essa cicatriz que ela carregava no rosto. Só que nessa primeira reviravolta da personagem, um dia, num passeio de carro, ela encontra no meio da rua um sujeito desmaiado, completamente estrupiado, machucado, que a gente, o público, sabe muito bem que é o Inácio, o mocinho da novela. Ela leva ele pra casa, começa a cuidar dele, e enquanto ela cuida, ela vai se apaixonando, se afeiçoando por ele, até porque uma coisa que o Inácio, que o Bruno Cabreirizo é bonito, né, gente? Então vamos julgar a Lucinda. A grande questão é que o Inácio, quando acorda, descobre que ficou cego, e Lucinda começa a se aproveitar dessa situação, porque ela está completamente apaixonada por ele, e ter aquela pessoa ali dependente dela é tudo que ela precisava naquele momento. O amor que ela começa a cultivar pelo Inácio se transforma em obsessão. E aí a gente vê a verdadeira faceta da Lucinda. Eu acho uma construção da Andréa Horta fascinante, até porque todas as tramóias da Lucinda são muito interessantes de ver. Além dela manipular o Inácio de todas as formas para que ele sempre se sinta em débito com ela, cria toda uma situação bem complicada ali com o Inácio. Ela também conhece a Maria Vitória, que é a Vitória Estrada, e logo que descobre que eles eram amantes do passado e que o Inácio ainda sente muita coisa por ela, ela, que não é boba nem nada e que sabe que os nossos inimigos é melhor ter próximo do que distante, começa a forjar uma amizade bem falsa com a Maria Vitória. Finge que é a melhor amiga dela, cria uma proximidade ali pra saber de todos os movimentos dela, pra de todas as formas conseguir evitar que ela e o Inácio se encontrem. Enfim, ela sabe muito bem como manipular as situações. A Lucinda, pra mim, é uma grande vilã de novela das 6. Ela tem uns nuances bem interessantes, até por causa da backstory dela. A gente entende os traumas dela. A trama, desde o começo, explicou muito bem os sentimentos, do porquê que ela se sente inferior, porquê que ela se prende nessa situação com o Inácio. A gente compreende essa paixão dela pro Inácio, até porque ela tem uma autoestima tão baixa por causa da cicatriz, que a gente sabe que o amor que ela sente pelo Inácio, por mais torto que seja, é genuíno. Claro que nunca a ponto da gente torcer, né? Porque a moça tem probleminha, vamos combinar aqui. Mas a trama do Alcides Nogueira não passou a mão em cima da personagem. O final dela foi dela fugindo da polícia com o Fernão, que era o personagem do Jaime Matarazzo. E inclusive, vou abrir aqui um adendo. Pelo amor de Deus, por que não criaram mais tramas da Lucinda com o Fernão, gente? Os atores estavam com super química. O final deles é um bom final, mas a gente fica com um gostinho de quero mais, que a gente fica pensando por que não desenvolveram esse romance mais cedo na trama. A próxima vilã, gente, eu sei que vai ser polêmico, eu sei que posso ser apedrejado aqui, mas eu tenho que falar de Babilônia. E antes que você reclame, calma que eu não vou falar de Beatriz e nem de
fez aquela dupla Thelma e Louise da Adriana Esteves com a Glória Pires. Não. Quem vai ser ovacionada nesse vídeo é a vilã cômica da Arlete Salles, a Dona Consuelo Pimenta. Gente, essa personagem, pra mim, é uma interpretação impecável da Arlete Salles. Normalmente a gente vê muito em novela vilãs que são devotas religiosas, como a Perpétua de Tieta, ou até a Mirtes da Flopada, o Sétimo Guardião. Mas eu acho que uma coisa legal da Consuelo é que ela não era uma devota religiosa. Ela era uma falsa devota. Ela usava a religião pra propagar todos os seus preconceitos. Ela não acreditava naquilo que ela falava. Inclusive, boa parte dos bordões dela era muito mais relacionada a status do que religião. Eu lembro até hoje que um bordão que eu acho, assim, poxa, perdido no mundo das novelas é o do chiquê, o do puro chiquê, gente. Eu achava que a Arlete Salles, até por ser uma atriz que tem muita experiência na comédia, entregava muito bem as frases icônicas da Consuelo. Só pra lembrar aqui um pouquinho do contexto da novela, a Consuelo era mãe do Aderbal Pimenta, que era um político que veio de Jatobá, de uma cidade pequena, pra subir, aumentar a sua carreira na cidade grande. Eles eram, assim, a figura dos políticos que usam a religião pra conseguir voto, pra conseguir mídia, pra conseguir atenção. Eu acho que a novela, por mais pesada que fosse, por mais que ela tenha errado muito na medida de muitos personagens, no núcleo do Aderbal Pimenta, eu achava ela muito on point. Até porque a Consuelo, que era uma vilã bem caricata mesmo, tinha o contraponto da mulher do Aderbal Pimenta, que era uma religiosa de verdade, aquela pessoa que acreditava na religião e que se sentia ali muito intimidada, muito submissa à imagem da Consuelo e do Aderbal. Então as pessoas podiam ver que a crítica, ela não era unidimensional. Ela mostrava que o problema não é a religião, o problema é como a religião é utilizada. Então, pra mim, a Consuelo e o Aderbal foram vilões muito fortes, muito interessantes de ver. Vale comentar aqui também, né, que eu acho que vale, apesar de ser um vídeo de vilãs, eu vou falar também, o Aderbal Pimenta, o personagem do Marcos Palmeira, também era muito bom. Normalmente eu não sou muito fã do Marcos Palmeira, mas nesse caso, preciso dar uma palminha, porque eu achei ele muito bem nesse papel. E o mais engraçado é que a Consuelo é aquela crítica àqueles novos ricos que são deslumbrados com tudo. Inclusive, a Consuelo chega a ter um programa de TV, o Puro Chiquê, e faz uma entrevista com a Suzana Vieira, que é a ídola dela. Ela chamava assim, né? Ídola. Que é uma cena muito engraçada da novela. Ah, vale comentar que essa personagem da Consuelo é uma homenagem do Ricardo Linhares, um dos autores de Babilônia, pra uma personagem de uma outra novela dele, A Lua Cheia de Amor, em que tinha a Kika Jordão, que também era interpretada pela Arlete Salles. Pegadinha legal dele, né? A próxima vilã talvez seja até de uma novela bem popular, mas eu acho que essa personagem ela acabou caindo um pouco no esquecimento, até porque tem outras coisas nessa novela que foram mais marcantes do que necessariamente essa vilã. Eu estou falando aqui de Além do Tempo, uma novela das 6 da nossa diva Elizabeth Jean, que tinha a vilãzinha Melissa, interpretada pela Paola Oliveira, e que pra mim, levando em consideração aqui principalmente a primeira fase da novela, é, assim, sem sombra de dúvidas, na minha concepção, um dos melhores, se não o melhor papel da Paola Oliveira na televisão. Claro que ela também fez a Verônica de Cama de Gato, que dizem que também é uma grande vilã da Paola Oliveira, mas pra mim, que tive mais contato com a Melissa, eu acho essa personagem hilária. A Melissa é aquele clichê de vilã que eu acho bem gostoso, que é a vilã mimada infantil, que não tem noção de que as coisas que ela quer não necessariamente vão acontecer porque o mundo é muito mais importante do que ela. Então, a Melissa é isso. Falando aqui brevemente da trama, a Melissa, ela quer se casar com o Conde, até porque a família dela não tem mais o dinheiro que ela tinha antigamente. Ela e a mãe, que era vivida pela Julia Lermets, elas precisam desse casamento com o Conde, que é o personagem do Rafael Cardoso, pra conseguir continuar sendo rica, continuar tendo suas coisas, continuar comprando seus sapatos, que ela adorava os sapatos dela. Só que, como toda boa novela clássica, um percalço chega no caminho dela. E esse percalço é a Lívia, interpretada pela Aline Moraes, que é uma freirinha que acaba chamando a atenção do Conde. Uma coisa muito engraçada da Melissa é que pra mim ela nunca foi uma vilã ameaçadora. Ela é uma vilã muito mais cômica do que maléfica. Até porque ela é tão certa de que ela vai conseguir as coisas que ela não media muitos esforços pra isso. Ela era muito mais do tipo que pensava que era impossível que o Conde fosse preferir a Lívia do que ela, porque ela era impecável, ela era linda, ela tinha o glamour. Tão deslumbrada quanto
quanto a Consuelo, só que sem as estratagemas também dela. Então ela era meio infantilizada, mimada. E que por isso o final dela na primeira fase, que eu vou comentar aqui só a primeira fase, que pra mim foi o momento que a Melissa brilhou mesmo, até porque Além do Tempo depois ficou uma boa novela, ficou, mas todo mundo lembra mais da primeira fase, né? Vamos combinar aqui. E no final a Melissa morre pelas mãos do Pedro, interpretada pelo Emílio Dantas, numa cena que é épica, assim. Toda a cena é muito bem feita, porque praticamente morre todo mundo menos o Pedro. Então assim, pra mim a Melissa é um saldo muito positivo na carreira da Paola Oliveira, e que apesar de não ser assim a vilã mais desconhecida do mundo, eu também não acho que ela é muito lembrada, sabe? Eu acho que ela é um dos detalhes assim, mais deixados de lado em Além do Tempo. As pessoas prendem muito mais os olhos no chip do Conde com a Lívia do que na vilania da Melissa, que pra mim sempre foi muito mais carismática. A próxima vilã que eu vou citar aqui também entra nesse hall das vilãs de novelas que até que são populares, assim, tem um cult following, tem seguidores, assim, consideráveis, mas as vilãs eu não vejo as pessoas comentarem mais tanto. E nesse caso estou falando de Sangue Bom com a vilã Bárbara Ellen na maravilhosa Júlia Gunn. Gente, pensa comigo, normalmente quando as pessoas falam de Sangue Bom, a novela da Maria Adelaide Amaral com o Vicente Vilardi, normalmente elas falam do chip da Giane com o Fabinho, falam de como elas detestam a Amora, falam de como o Bento era um chato, falam até do chip da Malu com o Maurício. Mas a vilã Bárbara Ellen parece que foi esquecida completamente do churrasco. E é injusto, porque a Júlia Gunn está impecável nesse papel. A personagem é aquela típica estrela de televisão ou de cinema que vive muito mais do passado do que do presente. Ela fica acumulando maridos e colos e relacionamentos pra conseguir mais mídia em cima dela. Ela fica adotando crianças, eu acho isso hilário. Ela fica adotando crianças pra conseguir que as pessoas falem sobre ela, tipo o Brad e a Angelina, né, que nem estão mais juntos, mas naquela época eles estavam. E a Júlia Gunn está muito assim, no tom, certinha no tom, sabe, na novela. Um dos maiores méritos de Sangue Bom é que a forma como eles criticam a indústria dos famosos eu acho impecável. Eu acho que poucas novelas conseguiram atingir tão bem esse intuito como Sangue Bom. E a Bárbara Ellen representa muito bem isso. Eu acho que ela, além de ela ser muito engraçada, né, porque é uma vilã cômica, desde o começo até o fim, ela também tinha umas maldades, assim, bem pesadas. Principalmente quando a gente fala aqui da relação dela com os filhos dela, que, meu Deus, pense numa mãe tóxica. Ela como mãe, gente, ela era péssima. A única pessoa que ela, entre aspas, gostava era a Amora, porque os outros filhos dela ou ela era indiferente ou ela detestava, como é o caso da Malu. E com a Malu, minha gente, ela pegava no pé mesmo, e ela fazia a rivalidade feminina entre as filhas na cara das duas. A treta, gente, era pesadíssima. Inclusive, quando eu fui pesquisar a pauta aqui pra fazer o vídeo, eu encontrei uma crítica do Nilson Xavier elogiando a Júlia Gunn pela personagem e falando que era o melhor papel dela em 10 anos, falando aqui desde a Heloísa de Mulheres Apaixonadas, pra vocês verem como a personagem era elogiada. E hoje eu não vejo assim tanto fuzuê por ela. Acho que as pessoas meio que esqueceram um pouco dela e falam muito mais dos chips do que da personagem. Ah, uma coisa bem legal também é falar da relação dela com a Tina, que era a personagem da Ingrid Guimarães, e que elas viveram momentos assim bem engraçados na trama. Elas eram meio que vaizinhas. Teve uma sequência que foi claramente inspirada em Avenida Brasil, que a Tina até usou a roupinha da Nina pra ser vingada, a Bárbara Ellen, enfim. Sangue Bom foi um trabalho assim muito inspirado da Maria Adelaide Amaral. Eu acho que era uma novela assim engraçada, deliciosa, que não quebrava nenhum padrão assim da indústria, mas que fazia a novela muito bem, sabe? Que era gostoso de assistir, que era puro entretenimento, mas não vazio. Era um entretenimento com crítica. Eu acho sempre muito legal. E eu guardei esse em primeiro lugar pra uma personagem que, meus amores, gente, eu tenho que bater palma. Porque pense numa vilã que eu odiei. Eu acho que até hoje é a vilã que eu mais odiei em uma novela, que é a Eva de A Vida da Gente. Eu não vou nem aqui falar sobre como as novelas da Lígia Manso não foram feitas pros charts, gente, porque todo mundo sabe que Lígia Manso não foi feita pros charts. Não que seja um fracasso total, mas A Vida da Gente, que é a novela que eu vou falar aqui, ela não teve uma audiência assim muito estrondosa, muito grande. Só que a Eva, a personagem da Ana Beatriz Nogueira, era assim uma megera de primeira categoria. Ela era uma mãe
pense numa mãe obcecada. Ela tinha duas filhas, né, que era a Manu, a personagem da Marjorie Chiano, e a Ana, que é a personagem da Fernanda Vasconcelos. E ela gostava, assim, na verdade ela era obcecada apenas com a Ana, porque a Ana era tenista, a Ana que tinha talento, a Ana que trazia dinheiro pra casa, era o grande investimento dela. E a Manu, que tinha um problema na perna, que, meu Deus, eu achava o problema assim, mas assim, eu nem via direito ela mancar, como falavam tanto na novela que ela mancava, eu não via ela mancar, gente. Mas na cabeça da Eva, gente, era o fim do mundo esse problema, porque ela fazia a chacota da filha dela, fazia a caveira da Manu. E a gente ficava com raiva, porque a Eva é aquela pessoa cega, que ela só via o que ela queria ver. A Manu, inclusive, ela passava um pano, coitada, porque eu acho que ela cresceu nesse ambiente tóxico, que até mesmo ela acreditava que o problema da perna dela era maior do que realmente era, porque ela sentia que ela era uma inútil. Ela aceitava as coisas que a mãe dela falava, ela ficava muito mais na casa da avó, a personagem da Anissete Bruno, do que na casa da mãe, porque ela sentia que ela não era nunca a escolha principal das coisas, sabe? E quando a trama principal da novela acontece, que é quando a Ana sofre um acidente e ela fica em coma e tarará, a Eva vira a chavinha e se torna uma pessoa assim... Gente, assim, eu até entendo que mãe é mãe e a gente sente a dor, e quando a gente vê a nossa filha em um estado vegetativo, a gente perde a noção das coisas, mas... ela ficou, assim, completamente obcecada. Ela achava que todas as pessoas eram inimigas dela. Ela achava que apenas ela sabia sobre a filha. Ela não suportava a ideia de que a Ana não quisesse depois seguir com a carreira de tenista. Pra ela, cara, era uma coisa, assim, absurda. E assim, gente, a Ana Beatriz estava impecável, maravilhosa nesse papel. Ela fazia o ódio acontecer. Teve uma cena dela com a Anissete Bruno, dela brigando com a mãe dela, que... gente, que cena. A novela era cheia de senões. Uma cena também muito boa é logo depois do acidente de carro que a Ana e a Manu sofrem, e que a Eva vai lá visitar a Manu e desce o sarrafo na filha. Que a Ana queria fugir, que a culpa era dela, que fazia a cabeça da irmã, e que ela não tinha noção do que ela tinha feito, e que ela era uma inútil mesmo, que nunca devia ter nascido. Gente, a Eva, ela pegava pesadíssimo. E olha que eu nem também vou falar de uma outra vilã que tem na novela, que é a Vitória, que também não é fraca não, gente, é uma vilã muito boa. Mas eu não posso deixar de dar um destaque aqui, um prêmio pra Eva, porque pense numa pessoa que, meu bem, essa passou duas vezes na fila da maldade, porque pesadíssima essa personagem, gente. No final, a Eva até tem uma cena meio que reconciliaçãozinha com a Manu, tipo, dela indo visitar a Manu lá no hospital de novo e levar sopa pra ela, mas assim, nada que seja ao ponto de pedir desculpas, porque eu acho que se pedisse, sairia um pouco do contexto da pessoa que a Eva era, sabe? Eu acho que a autora desse romance, o legal dela é isso. Ela nunca foge da essência da personagem. E a Eva ter uma virada de chave tão grande assim, tipo, tornar uma pessoa melhor do dia pra noite, não seria real. Mas enfim, gente, eu sei que tem várias vilãs que também mereciam estar nessa lista, mas o tempo passou, né, eu já falei muito. Quem sabe um dia eu faço uma parte 2 também. Mas eu queria saber aqui embaixo na seção de comentários se tem alguma outra vilã dessa geração, assim, pós 2010, que vocês também consideram uma vilã subestimada. Respondam aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir pra ajudar a gente, compartilhar com seus amigos noveleiros e até a próxima!